ignorância versus conhecimento. Oséias capítulo 4, verso 6, todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Pai, nós oramos a Ti agora, suplicamos o Teu favor, a Tua graça sobre nós, estamos aqui ansiosos, Deus, de saber o que o Senhor tem a nos falar. A Tua palavra, ela é rica, Deus, e ela enriquece a alma. Aquele que está perdido, ele é achado pela Tua palavra. Aquele que está triste, ele é alegrado pela Tua palavra. Aquele que vive uma vida dissoluta, Senhor, ele é liberto pela palavra. Aquele que está sem esperança, ele torna esperançoso pela Tua palavra, Senhor. Aquele que está indo para o inferno, Senhor, ele torna, aí ele passa, ele converte-se ao céu agora pela Tua palavra. A Tua palavra é rica e nós queremos ouvi-la e aprender dela nesta noite. Deus, fala conosco, Senhor. Fala conosco, destranca agora os nossos ouvidos, toma agora, Deus, a nossa atenção e ilumina a nossa mente, para que nós possamos entender a palavra outrora revelada. A palavra, ela já foi revelada. Eu não oro para que o Senhor a revele, ela já foi revelada, e pela inspiração que o Senhor deu aos homens, os homens escreveram, registraram esta palavra revelada. Agora compete-nos buscar em Ti, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente, para que possamos compreender e entender esta palavra outrora revelada. Então, fala conosco nesta noite, e que o Senhor hoje cumpra em nós, pela Tua palavra, aquilo que o Senhor tem por propósito para nós. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. A igreja pode assentar. Graças a Deus. Ignorância versus conhecimento. Escute, quem lê, uma pessoa que lê, falo no sentido geral, ela sabe mais, pensa melhor, compara ideias, prepara-se melhor, tem o que falar, tem o que responder, fundamenta suas opiniões, aumenta sua compreensão, melhora o vocabulário, tem mais chances, absorve experiências e sabe o que está acontecendo. Resumindo, alguém que lê, ele não é Maria vai com as outras. Resumindo, sendo sucinto, depois de tudo que eu falei. Eu quero aqui, meus irmãos, rapidamente, na minha introdução, dizer à igreja sobre a importância que alguns pais e reformadores da igreja davam ao quesito conhecimento. Nós tivemos no passado alguns pais da igreja, os pais, né, no latim os padres, né, da onde deriva a palavra padre, mas ela vem de, no português, os pais da igreja, os cabeças da igreja, os líderes, os pastores da igreja, na época eram chamados de os pais da igreja. Tanto eles como os reformadores, eles davam uma grande importância ao conhecimento. Por exemplo, Agostinho de Hipona, que viveu no século IV, foi um dos pais da igreja, considerado em sua época um dos maiores ou melhores eruditos da sua época. E a sua conversão, meus irmãos, ela se deu quando um dia ele estava em uma praça e havia ali uma criança. E esta criança, ela dizia em latim, tolle lege, tomar e ler, tomar e ler. E esse Agostinho, que era um homem totalmente dissoluto, perdido, arrogante, ele então toma aquela Bíblia que aquela criança estava dando, e ele sente incomodado a abrir aquela Bíblia. Quando chega na sua casa, ele se sente incomodado a abrir em qualquer livro, e no livro que ele abrisse, ele pudesse ler. E ele, quando abre a sua Bíblia, deu-se exatamente no texto, no livro de Romanos, no capítulo 13. E ao ler, meus irmãos, o texto que estava no capítulo 13, este Agostinho se converte ao Senhor,
tornando-se mais tarde um grande teólogo, um grande estudioso e erudito da palavra de Deus. Ele se converteu quando tomou conhecimento ao que estava escrito no capítulo 13 da carta aos Romanos. Um outro pai da igreja muito conhecidíssimo, chamado João Crisóstomo, foi pastor da igreja de Constantinopla, um grande pastor, aliás, um dos mais importantes pais do cristianismo primitivo. Crisóstomos, o seu nome, Crisóstomo, significa boca de ouro. E ele era assim chamado exatamente pelo fato, meus irmãos, em razão de ter como lenda a sua eloquência. Ele era chamado de Crisóstomo, ou seja, boca de ouro em grego, por causa da sua erudição, por causa da sua eloquência na palavra, e assim ele foi apelidado e chamado em sua época. Esses homens priorizavam o conhecimento. Nós olhamos, por exemplo, Martinho Lutero, que foi o pai da reforma, em 1517, o mesmo Martinho Lutero, foi quem colocou as suas 95 teses às portas da igreja de Wittenberg, se eu não estiver falando errado, na Alemanha. Ele era um alemão, e ele coloca as suas 95 teses combatendo e contrapondo, protestando contra a igreja. Martinho Lutero também se converte ao ler a carta de Romanos. Aliás, esses pais da igreja, muitos deles e reformadores, e aliás a reforma se deu exatamente ao fato de se estudarem, esses líderes estudarem a carta aos Romanos. Então, quando ele conheceu a carta de Romanos, quando ele estudou a carta de Romanos, então Lutero percebeu o quanto distante a igreja estava da essência do Evangelho. Este mesmo Lutero, ele tem algumas frases conhecidíssimas. Entre elas, a primeira diz assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Gálatas, ele diz assim: ainda que eu mesmo, ou um anjo do céu, anuncie outro evangelho, além do que já foi posto, seja anátema, ou seja, seja maldito, seja amaldiçoado. Então, ainda que faça chover milagres, contudo, nós precisamos nos limitar ao conhecimento do evangelho. E por último, ele ainda diz que Lutero, meus irmãos, a história diz que Lutero, ele tinha um amor tão grande pelas Escrituras, em especial a carta aos Romanos, que acredita-se, ou há um grande testemunho da igreja e na história da igreja, é que Lutero, ao final da sua vida, ele tenha decorado todos os capítulos da carta aos Romanos. De tanto que ele entendia ser importante esta carta, o conhecimento, as Escrituras. Por que Romanos? Porque o livro de Romanos, a carta de Romanos, nós podemos encontrar diversos fundamentos da fé cristã. Você encontra ali Paulo falando sobre a salvação pela fé e não pelas obras. Você vê Paulo falando sobre justificação. Você vê Paulo falando sobre eleição, predestinação. Você vê Paulo falando sobre, meus irmãos, os mais diversos assuntos sobre pecado, a condição, o estado do homem sem Cristo, hamartiologia. Então você vê Paulo falando sobre os mais diversos assuntos que fundamentam a fé cristã, que são as colunas, os alicerces da fé cristã, os pilares da fé cristã. E Lutero dava esta importância. Então, segundo acredita-se, ele tenha decorado no final da sua vida toda a carta aos Romanos. E ele dizia que todo crente deveria saber de cor a carta aos Romanos. A importância do conhecimento. Um outro reformador, não tão pouco conhecido, tanto quanto Lutero, João Calvino, que também foi contemporâneo de Lutero, porém era francês, também foi um personagem fundamental para a reforma da igreja na França. Ele, na sua frase, diz assim: a fé não consiste na ignorância, senão no conhecimento. E este conhecimento há de ser não somente de Deus, senão também de sua divina vontade. Perceba, meus irmãos, a prioridade que esses homens, que foram homens fundamentais para mudar a história da igreja, davam, a importância que eles davam acerca do conhecimento. Charles Spurgeon, ele diz na sua frase: a Bíblia, toda a Bíblia,
e nada mais do que a Bíblia é a religião da Igreja de Cristo. A Bíblia, nada mais que a Bíblia, é a religião da Igreja de Cristo. Aleluia! Ele ainda diz assim: defender a Bíblia seria o mesmo que defender um leão. Simplesmente dê liberdade à Bíblia e ela defenderá a si mesma. Aleluia! Nós estamos estudando hoje na Escola Bíblica Dominical e falando sobre pneumatologia, o estudo do Espírito Santo, procurando entender esta pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, esta divindade. Nós falávamos exatamente, nós acabamos abrindo um parênteses, nós falávamos exatamente isso. A Bíblia, ela se explica por si mesma. Nós não precisamos hoje, meus irmãos, a impressão que eu tenho ao olhar ou analisar de uma forma panorâmica o Evangelho no mundo todo, e ao ver os mais diversos pregadores, muitos desses famosos, requisitadíssimos, né, que a quem as igrejas às vezes pagam milhões para tê-los em seus púlpitos, nós vemos, meus irmãos, na vida dessas pessoas, uma pregação onde parece que a simplicidade do Evangelho ficou pouca coisa. Parece que eu tenho que criar alguma coisa. Parece que eu preciso desenvolver alguma coisa. Parece que eu preciso fazer um reboliço no culto para que o poder de Deus aconteça. Eu me lembro um dia num culto que eu estava, não na nossa igreja, mas foi um irmão pregar lá. E ele tinha, segundo o que diziam, o dom de cura. E ele tinha um outro irmãozinho que estava na igreja, que era membro da igreja, que era paralítico. Aliás, ele era paralítico de nascença, nasceu as pernas atrofiadas, e ele era paralítico. E naquele culto, aquele pregador pregando, na verdade ele não pregou, ele só fez ali algo teatral, ali tentando chamar a atenção do público, e levar as pessoas, vamos orar, e vamos buscar a presença de Deus, e poder, e unção, aquela coisa toda. E ele falou, Deus vai curar pessoas aqui hoje, e começou a chamar pessoas ali, e declarar que Deus vai curar. E aí chamou esse rapaz, esse jovem adolescente, e o tomou pelo braço, você falou assim, você vai se levantar agora em nome de Jesus, porque Deus vai curar você. E levantou ele, e começou a andar com ele, e foi para cá, e foi para lá, e disse, olha irmãos, estão vendo, Deus está curando, e o povo, glória a Deus, não sei o que, aleluia, Deus está agindo, não sei o que, aleluia, glória a Deus, e não sei o que, e o povo, e aquela coisa toda. Aí quando acabou todo aquele período, foi e colocou ele na cadeira de roda de novo. E ele continua na cadeira de roda até hoje, porque eu o conheço, esporadicamente eu o vejo por aí. Hoje, aliás, acho que nem na igreja está mais. Meus amados, não que eu não creia que Deus cure, mas Deus não faz a obra pela metade. Se Deus curou, não era nem para voltar para a cadeira de roda. Que quando Jesus curava, Jesus falou assim, levanta, toma a sua cama e anda, segue o seu caminho. Põe a bicha aqui do lado, não é você que vai sentar nela, ela que vai sentar no você agora. Põe ela no ombro e leva ela embora. As pessoas parecem que, a impressão que eu tenho ao observá-las, parece que o Evangelho ficou pouco, parece que Cristo ficou pouco. E o pior é que o público, as pessoas se deixam levar, vão no embalo dessas coisas. A Bíblia, apenas ela fala por si mesma. Apenas ela ensina por si mesma. Apenas, meus amados, leia a Bíblia. Eu estava aqui hoje falando à igreja de manhã e falo aos irmãos aqui, já me ouviram falando várias vezes, da importância de se conhecer a Bíblia. Claro, se você puder conhecer, conheça. Se você puder estudar, estude. Se você puder fazer teologia, faça. Tornar-se um bacharel em teologia, faça. O conhecimento é sempre bom e é importante, vai agregar, vai acrescentar. No entanto, irmãos, não estou dizendo que o fato de você não ter um conhecimento teológico, você não pode entender a Bíblia. Apenas se você tiver um coração sincero e buscar diante de Deus com sinceridade, conhecer as verdades bíblicas e aplicá-las ao teu coração, certamente Deus falará com você, certamente Deus te ensinará. Até entendo, meus irmãos, que pelo fato de Deus ter nos levantado, tão incisamente falar à igreja, não há um dia, não há uma semana, mas em 4 anos que aqui estou à frente da igreja, falo sobre isso, eu entendo e tenho me aplicado, meus irmãos, a ensinar a igreja, a doutrinar a igreja. Isso traz sobre você um aprendizado. O conhecimento, ele é importante. Eu quero hoje, meus irmãos, através desse texto que nós lemos, mostrar a você a importância de se deixar a ignorância e se entregar ao conhecimento da verdade de Deus.
Conhecimento, digo, não no sentido pejorativo. A palavra ignorância, na sua raiz, na sua essência, significa o não saber, o não conhecer. Eu quero hoje, meus irmãos, nesse texto, falar rapidamente sobre 3 coisas. Primeiro, a ignorância. Segundo, o que ela produz. E terceiro, como se chegar ao conhecimento. Amém, igreja? Esta igreja é uma igreja que é sustentada pela palavra. Esta igreja é uma igreja que conhece a palavra. E eu quero declarar isso em nome de Jesus. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Esta igreja, meus irmãos, cujos membros daqui desse lugar são aqueles que não se deixam levar por qualquer vento de doutrinas, que não engole qualquer coisa, que não é qualquer um aimané que sai falando qualquer coisa e essa igreja sai acreditando. Não, nós somos um povo que somos alicerçados na palavra, que conhecemos a palavra. E meus irmãos, somos como o povo de Bereia. O pastor Giovanni está pregando e o povo está aqui, ó, olhando se está verdade, se isso é verdade ou não. É isso que eu quero. Por isso que eu falei, tem que trazer Bíblia, irmãos. Quando eu pregar, vocês prestem atenção na minha palavra, mas com a Bíblia aberta, conferindo. A igreja de Bereia era assim, era uma igreja crítica. Diz o texto que quando Paulo pregava, a igreja conferia nas Escrituras, para ver se de fato era assim. Por isso que a Bíblia chegou a nós, para que seja lida, para que seja entendida, para que seja compreendida e, sobretudo, para que seja vivida. Ignorância. Definição da palavra: estado de quem ignora, falta de ciência, de saber, falta de conhecer. Esse é o tema, a ideia, o significado da palavra ignorância. Então, meus irmãos, se ignorância é a ausência, é a falta do saber, isso me leva a pensar que, então podemos dizer que a ausência de conhecimento leva à ignorância. E não a ignorância impede o conhecimento, não é a ignorância que impede o conhecimento, mas é a ausência do conhecimento que leva à ignorância. No século XVI, a igreja sofria profunda ignorância. É conhecido e é chamado hoje, meus irmãos, na história da igreja como a idade das trevas, a época das trevas. Em que a igreja estava totalmente corrompida, distanciada, o sistema, digo eu, o sistema corrompido, distanciado. O povo era escravo desta ignorância. As pessoas não tinham acesso às Escrituras. Não tinham acesso às Escrituras. Por isso Deus levantou homens como Lutero, Calvino, John Knox, Jonathan Edwards, tantos outros, John Wesley. Tantos homens Deus levantou nesse período. Por quê? Porque o povo não tinha a ciência da palavra. Só para os irmãos terem uma ideia, a Bíblia nesses anos de 1500 e pouco, a Bíblia, meus irmãos, era toda em latim. O que acontecia? Só os líderes da igreja que tinham acesso à Bíblia. E só eles que conseguiam ler, porque eles sabiam latim. O povo não tinha acesso às Escrituras. Não conhecia as Escrituras. Então eram ignorantes. Quando Lutero, irmãos, dá um grito de liberdade, de independência, e traduz a Bíblia do latim para o alemão, então todo aquele povo alemão passou a ter acesso às Escrituras. A Bíblia tornou-se acessível ao público, ao povo, à população comum. E quando as pessoas começaram a ler as Escrituras e aprender as Escrituras, perceberam quão cegos estavam, quão ignorantes estavam, e o quanto essa ignorância estavam escravizando este povo e esta igreja. Então esses homens se levantam para lutar por uma reforma, para que a Bíblia pudesse ser traduzida na língua do povo, alemão, francês e tantas outras línguas, para que pudesse a Bíblia tornar-se acessível ao povo, e o povo pudesse chegar ao conhecimento da verdade. Havia trevas sobre esta época, havia ignorância sobre esta época. Eu entendo, irmãos, não menos, eu entendo que hoje nós vivemos esta mesma época. Não tanto, não vou dizer tanto quanto, não me atreveria. Mas eu penso, irmãos, que nós não estamos muito longe de estarmos vivendo algo similar àquela época. Vivemos uma época de desinteressados. Vivemos uma época em que as pessoas não sabem nada.
As pessoas são ignorantes com relação a Deus, a sua palavra. As pessoas não sabem nada de Deus. As pessoas não sabem nada de Cristo. As pessoas não sabem nada de fé. Não sabem nada de justificação. Não sabem nada de salvação. O que é realmente a conversão? As pessoas não sabem nada. Alguém te aborda na rua e pergunta a razão da sua fé, e muitos não sabem responder. Se eu perguntar aqui, meus irmãos da igreja hoje, quantos de vocês... Ninguém precisa me responder para a gente não passar vergonha aqui. Mas, se eu perguntasse a vocês aqui hoje, quantos de vocês, ou quantos de nós, já leu a Bíblia pelo menos uma vez inteira? Se eu perguntasse aqui, quantos de nós lemos a Bíblia pelo menos 2 vezes inteira? Ou vou ser um pouco mais otimista, se eu perguntasse aqui, quantos de nós já lemos a Bíblia pelo menos 3 vezes inteira? Possivelmente nós passaríamos vergonha aqui agora. Então isso me faz pensar, e eu quero te levar a pensar comigo, que nós estamos aquém, meus irmãos, da verdade bíblica. Eu ouvi um pregador esses dias, ele falou uma coisa que eu achei interessante. Na época dos puritanos, os puritanos falavam que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você a tem fechada, ela é simplesmente um livro, mas ela é aberta, ela é a boca de Deus falando. Todos nós conhecemos esta frase, ou esse dito, mas o que eu achei interessante, que ele disse assim, os puritanos, eles dividiam a Bíblia em Velho Testamento e Novo Testamento. E quando abria, era Deus falando, era a boca de Deus falando. Se nós não conhecemos a Bíblia, não conhecemos a boca de Deus falando. Se nós não conhecemos a Bíblia, não conhecemos as verdades de Deus para a nossa vida. E se não o conhecemos, então somos ignorantes. E se somos ignorantes, podemos ser, meus irmãos, a qualquer momento manipulados pelas heresias que nós vemos por aí. É o exemplo da sociedade que nós vivemos hoje, o Brasil. Por que, meus irmãos, o governo não investe tanto na educação? Ou, aliás, não investe nada na educação? Porque quanto mais ignorante o povo for, melhor para manipulá-los. Porque a falta de conhecimento, meus irmãos, escraviza. E muitos não têm interesse em que as pessoas, ou que a população tenha conhecimento, porque vai criticar, vai perguntar, vai questionar, vai discordar, vai ser mais crítico. Não vai se deixar levar por qualquer coisa, por qualquer palavra, por qualquer conversa. Por isso que nós vivemos no nosso Brasil hoje, aliás, em muitas áreas, muitos países, e em especial no Brasil, um tempo de ignorância. As pessoas são ignorantes, as pessoas não têm cultura, as pessoas não têm educação. Você vê aqui, meus irmãos, por exemplo, se você sair daqui de Itu hoje e for para Curitiba e fazer as coisas que aqui em Itu as pessoas fazem, como jogar latinha de cerveja na rua, bituca de cigarro, lá eles criticam você. Vai em Curitiba para você ver, lá é tudo limpinho, bonitinho. Aliás, é uma cidade exemplar. Tanto é que o Sul, há épocas atrás, eles queriam se desligar do Brasil, o Sul queria tornar-se um país independente. Por quê? Porque o governo brasileiro em geral não investe na educação, entre tantas coisas que eles não investem, na educação é a principal delas. E nós vemos, meus irmãos, que a ignorância espiritual também tem levado as pessoas a se deixar manipular por tantas mentiras e enganos que se apresentam às pessoas. A ignorância. Nós lemos aqui no texto, o Senhor diz aqui no capítulo 4, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhes faltou conhecimento. Em outras palavras, meu povo foi destruído porque eles foram ignorantes. Não conheciam a verdade, não conheciam a palavra. O que a ignorância produz, pastor? Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Aqui nós vemos o porquê eles eram ignorantes e não tinham conhecimento. Porque eles rejeitaram. O Senhor diz, olha, porque vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitarei. Então mostra-nos o texto que a razão pela qual eles eram ignorantes, a razão pela qual eles não tinham conhecimento, é porque eles haviam rejeitado isso. O conhecer, meus irmãos, ele demanda tempo. Uma das filosofias de Calvino era
Orare, labutare. Latim, orare, labutare. Orar e labutar. O crente, irmão, só gosta de orar. E alguns ainda. Labutar ninguém. Sabe que a ideia de orar e labutare é orar e labutar, ou seja, ralar. A Bíblia diz assim que o Espírito de Deus nos fará lembrar de tudo quanto nós ouvimos acerca de Cristo. O Espírito Santo não vai nos revelar. Ele só vai nos fazer lembrar daquilo que já está aqui. Se está aqui, conhecimento. Só que para se obter conhecimento, precisa labutare. Precisa conhecer, precisa ralar, precisa estudar. E pegar a Bíblia para ler, não é a coisa mais simples, talvez para alguns. Pastor, eu leio 10 minutos, dá sono. Mas quando lê Titanic, quando assiste Titanic, não dá, né? Quando vê um filme famoso, aí não dá sono. Mas pega a Bíblia, pastor, eu leio uma frase, já começa a me dar sono. Pastor, dá uma preguiça, dá um cansaço, dá tudo. Dá tudo quando eu começo a ler a Bíblia. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo na onde nós estamos equivocando? E a destruição que isso está permitindo nos trazer? Orar e labutare, orar e ralar, conhecer a palavra, tem que estudar, tem que ler, tem que buscar. Hoje, meus irmãos, existem vários meios. Ah, pastor, eu não gosto de ler. Ok, hoje nós temos CD em áudio, a Bíblia em áudio, olha que beleza. Só pôr lá e ouvir. Ou seja, não tem desculpa, irmãos. A falta de conhecimento traz destruição. O povo de Israel, aqui no livro do profeta Oséias, estava sendo destruído porque lhes faltava conhecimento. E olha só que interessante, irmãos. O profeta Oséias foi só um dos profetas que profetizaram durante décadas para que o povo se arrependesse, para que o povo conhecesse a Deus, para que o povo se voltasse para Deus, mas o povo rejeitou este conhecimento. E eles lá na frente foram destruídos. Coisa de 200 anos depois, em que Oséias profetiza, 200, 100 anos, 120 anos, após a profecia de Oséias, após Oséias profetizar ao povo, e o povo não se arrependendo, o povo foi destruído. Nós precisamos hoje nos ater à importância do conhecimento. E não estou falando de um conhecimento secular, eu não estou falando simplesmente de um intelecto, mas eu estou falando do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Não tem, meus irmãos, outra forma de se conhecer a Deus, senão pela sua palavra. Deus, Ele se revela pela sua palavra. Nós só cremos que Deus existe porque a sua palavra diz que Ele existe. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus porque a sua palavra diz que Ele é Filho de Deus. Nós cremos que Ele morreu na cruz porque a sua palavra diz que Ele morreu na cruz. Nós cremos que o único veículo, meio de comunicação, de salvação melhor, é em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que assim o é. Deus revela a sua pessoa, Deus revela a sua divindade, Deus revela a sua vontade pelo poder da sua palavra. Conhecimento. Meus amados, se eu pudera, eu ia pegar uma Bíblia e eu ia enfiar na sua garganta para você engolir esta palavra. Nós precisamos conhecer esta palavra. Nós precisamos colocá-la e trazê-la até o nosso ventre e digeri-la para que ela possa mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Nós vemos alguns homens do passado que morreram por causa desta palavra, entregaram a sua vida por causa dessa palavra. Quer ver uma coisa interessante, irmãos? Hoje você vai aqui, você chegar aqui numa lojinha da esquina que você acha uma Bíblia para comprar. As Bíblias hoje são impressas, existem maquinários sofisticados que imprimem Bíblias e mais Bíblias em poucos minutos. Mas na época dos primeiros séculos, do ano 100, 200, 300... depois de Cristo, os primeiros séculos, não existia nada disso. E o que existia? Existiam os copistas. Quem eram os copistas? Eram os que copiavam as escrituras à mão. Por isso veio o nome, os manuscritos. Os manuscritos antigos, existem hoje alguns manuscritos que datam essa época, 200, 300 depois de Cristo, estão no museu, alguns estão no Vaticano, no Museu do Vaticano, na Itália, outros estão em Londres. Nós temos, alguns estão na Alemanha, outros na Suécia. Nós temos alguns manuscritos que datam essa época. Textos antigos, escritos, copiados em grego, na língua original da Bíblia. Só que esses homens, para copiar as escrituras, esses copistas, eles copiavam à mão.
Desde Gênesis capítulo 1 até Apocalipse, no último capítulo, capítulo 22, eles copiavam texto por texto, versículo por versículo, palavra por palavra, frase por frase. E esse trabalho, meus irmãos, às vezes levavam-se anos para poder concluir. Homens que labutaram, homens que se dedicaram, que ralaram por amor às Escrituras, copiando, multiplicando as Escrituras, para que outros pudessem ter acesso a elas. O que eu quero dizer nesta noite, que muitos ralaram muito para que as Escrituras chegassem a nós, homens que amavam a palavra, homens que reconheciam a importância da palavra, e eu quero hoje, meus irmãos, com esta palavra, alertá-lo e ao mesmo tempo despertá-lo pelo interesse do conhecimento da palavra, que nós não sejamos vistos ou reconhecidos como ignorantes, como aqueles que não conhecem, ou que conhecem muito pouco, mas que nós sejamos lembrados como aqueles a quem Paulo diz, homens que manejam bem a palavra da verdade, aleluia. Deus nos tem chamado a poder ser bons no manuseio da sua Escritura, aleluia. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, e o meu povo não entende isso, diz o profeta Isaías, capítulo 1, verso 3. Jeremias, ele diz assim, até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. E a pomba, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua arribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Jeremias capítulo 18, verso 7. Alguém, escute, sem o conhecimento de Deus, e não é o simples conhecimento, intelecto, como eu já disse, mas o conhecer de Deus. Alguém sem este conhecimento pode ser visto como alguém trancado em um quarto escuro, não sabe onde está, para onde vai, e o que está à sua volta. Não sabe de nada. O resultado disso é a destruição. E é o que nós temos visto, meus irmãos. Pessoas que têm sido destruídas. Pessoas que não têm se mantido firme na fé, porque lhe tem faltado conhecimento. A falta de conhecimento permite ao diabo manipular você. Que nesta noite, meus amados, Deus possa livrar-nos de toda ignorância em nome de Jesus. O obreiro e o diácono precisam manusear bem a palavra. O presbítero precisa manusear bem a palavra. O pastor precisa manusear bem a palavra. Os levitas só cantam, precisam manusear bem a palavra. O povo, pastor, vem assistir o culto, precisa manusear bem a palavra. Temos o líder de jovens, precisa manusear bem a palavra. Temos aquele que leciona na escola bíblica dominical, precisa manusear bem a palavra. Pastor, mas será que eu tenho tanta importância? Tem importância e precisa manusear bem a palavra. Deus nos tem chamado, meus irmãos, para sermos intelectos na sua palavra. Por que a necessidade de se chegar, terceiro e último lugar, de se chegar ao conhecimento? Nós podemos ver aqui em Oséias capítulo 6, versículo 6, olha só o que o Senhor diz. Também eu rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. A falta de conhecimento permite a destruição e a rejeição de Deus acerca da nossa vida. O salmista, no Salmo 119, verso 103, ele diz assim, ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Mais doces do que o mel à minha boca. O salmista, meus irmãos, dizia que era doce a palavra de Deus ao seu paladar. Tem alguém que gosta de doce aqui? Tem alguns formigas? Além da minha esposa, tem mais algum formiga? Nós temos aqui, quando você come um doce, não é gostoso? Você não tem aquela sensação, que coisa prazerosa, que coisa deliciosa? Não é aquele paladar gostoso? Você se delicia. Você viaja pensando naquele negócio que você está comendo, aquela coisa gostosa, aquele doce. A palavra, o salmista, ele dizia assim, é doce ao meu paladar a tua palavra. E para quem gosta de salgado, que nem eu, um amendoinzinho, que você come, você até fecha os olhos. Nossa, que amendoim gostoso. Amendoinzinho gostosinho, temperadinho assim, aquela coisa maravilhosa. Que ajuda no colesterol,
né? Mas o negócio é bom. Mas, meus irmãos, Davi disse, o salmista disse, é bom, é gostoso ao meu paladar. Meus irmãos, nós precisamos amar a palavra, nós precisamos amar o conhecimento acerca das coisas de Deus. Ainda o Salmo 19:8 diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Aleluia! Ou seja, aquele que ama a Escritura, aquele que ama a palavra, aquele que ama o conhecimento de Deus, meus amados irmãos, ele entende que os preceitos do Senhor são retos, ele entende que os preceitos do Senhor alegram o seu coração. Ele entende que o mandamento do Senhor é puro e alumia e ilumina os olhos. Sabe o que é iluminar os olhos? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Alguém gosta de andar no escuro? Você não vê um palmo além não consegue ver um palmo à frente? É melhor andar na luz. A luz você se situa, você sabe onde está, diante do quê? Sabe para onde vai? O salmista diz assim, que a tua palavra, os teus preceitos, os teus mandamentos, ele ilumina os olhos, aleluia. Meus irmãos, que a palavra de Deus possa iluminar a cada dia a nossa mente, que nós possamos entender a palavra, que nós possamos conhecer a palavra, que nós tenhamos toda a nossa vida alicerçada na palavra. Aleluia. O porquê se chegar ao conhecimento? Porque quando se chega ao conhecimento de Deus, irmãos, nós não somos manipulados. Nós temos aqui alguns versículos que eu queria ler. Se você puder, abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 5. Primeira Coríntios, capítulo 5. Desculpa, irmãos, capítulo 1, verso 5. O apóstolo Paulo, escrevendo na igreja de Corinto, ele diz assim, 1 Coríntios 1, 5 diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Olha que Paulo diz, irmãos, que enriquecedor isso. Que maravilha, ele está dizendo, olha, em tudo vocês foram enriquecidos. Mas, contudo, todavia, porém, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Ou seja, em Cristo, nós fomos enriquecidos em toda a palavra e em todo o conhecimento. Ainda em 1 Timóteo capítulo 2. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. Diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Perceba que a junção, as duas coisas estão na mesma medida, estão no mesmo patamar, no mesmo peso na balança. O mesmo Deus que quer que todos os homens se salvem, mas ao mesmo tempo Ele quer que todos os homens cheguem ao conhecimento da sua verdade. Eu quero dizer uma coisa à igreja hoje: você ler a Bíblia, você labutar a Bíblia, você conhecer a Bíblia, você estudar a Bíblia, você se deliciar com o conhecimento de Deus, é vontade de Deus. Deus tem uma vontade. Se eu pudesse hoje dizer, entre tantas vontades de Deus acerca da tua vida, entre as quais talvez você pudesse dizer, ai pastor, eu até gostaria que esta fosse a vontade de Deus para a minha vida, talvez entre uma e outra, mas eu quero dizer, irmãos, a vontade de Deus acerca da tua vida, talvez a melhor e mais importante delas, é que você chegue ao conhecimento da verdade de Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, aleluia. E para nós encerrarmos e fecharmos, 2 Timóteo, e eu fecho com isso nesta noite, capítulo 4, nós vemos aqui, meus irmãos, no capítulo 4, uma situação em que o apóstolo Paulo estava preso, e entre algumas outras prisões que ele já havia passado, ele sabia que desta ele não sairia vivo, ele sabia que o seu tempo havia chegado. E então no capítulo 4, Paulo preso, sabendo que o seu tempo havia chegado, sabendo que ele estava ali esperando a sua condenação e a sua morte, ele mesmo diz no versículo 6, que ele sabia que seria oferecido como aspersão de sacrifício, ele sabia que iria morrer. Paulo sabia que estava vivendo ali as suas últimas horas, e que após aquilo era a morte. Agora, o que me chama a atenção nesse texto, é que quando Paulo escreve a Timóteo, que era o jovem pastor da igreja de Éfeso, olha só o que ele diz, irmãos, no versículo 13, falando a Timóteo, para que trouxesse Demas, para que trouxesse Lucas, para que trouxesse
Marcos, para que pudesse ir ter com ele. Entre essas coisas que ele está recomendando a Timóteo, versículo 13, ele diz assim: quando vieres, traze a capa. Por que a capa? Porque Paulo estava preso num calabouço. As prisões eram feitas de grutas, de pedras, e muitas delas, as janelas ficavam para frente do mar. Então, principalmente na época do inverno, era um frio danado, e ainda mais gelado, porque a cadeia era uma gruta feita de pedras. Pedras na época do frio gela. Então Paulo fala, traz a capa, por causa do inverno. Quando vieres, traze a capa, que deixei em Troades, e em casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos. Meus irmãos, Paulo era um homem incansavelmente estudioso das Escrituras. O cara estava preso, sabia que ia ser morto. Nessa época, ele já deveria ter os seus 70 e poucos anos, já não era mais um jovem, um menino, já velho, com uma certa idade avançada, meus irmãos, experiente ao mesmo tempo, mas esse mesmo Paulo estava preocupado em conhecer as Escrituras. Talvez nas suas últimas horas de vida, ele dizia, traz os pergaminhos para mim, traz os meus livros, traz os meus dicionários, traz os meus comentários, eu quero aprender a palavra, eu quero entender a palavra, eu quero conhecer as Escrituras. Paulo, meus irmãos, era um homem doido pela palavra, apaixonado pelo Evangelho, meus irmãos, totalmente dedicado às Escrituras Sagradas. Ele fala para Timóteo, traz os pergaminhos, traz os livros. Olha aqui, meus irmãos, anseio por conhecer as Escrituras. Um homem que já estava à morte, um homem que sabia que ia morrer dentro de poucas horas, mas o seu cuidado e o seu amor e a sua preocupação era em conhecer as Escrituras. Eu quero lhe perguntar, onde está o nosso coração? Aonde está a nossa atenção? Aonde está a dedicação do nosso tempo? Aonde está, meus irmãos, a dedicação do nosso esforço? O de Paulo estava nas Escrituras. O de Paulo estava em ler, em conhecer e em aplicar na sua vida. Nas suas últimas horas, ele falou, então, que já que me resta essas últimas horas, eu quero passá-la lendo as Escrituras, aprendendo as Escrituras. Aleluia. Oh, meus amados, eu olho para Paulo, eu olho para esses camaradas todos aqui, eu falo, Giovanni, você precisa se converter, meu filho. Você precisa conhecer a Cristo, você precisa conhecer a Deus verdadeiramente. Ah, meus amados, nós estamos distante, muito distante do que é esse Deus. Precisamos conhecer a Deus. Precisamos conhecer a sua palavra. Precisamos conhecer a Cristo. Ignorância versus conhecimento. Com tudo o que eu falei aqui hoje, eu lhe pergunto hoje. Você vai continuar na ignorância? Ou esta palavra hoje pode confrontar você e levá-lo a uma mudança de vida e a uma busca pela palavra, talvez da qual você nunca tivera antes. Que Deus faça isso conosco nesta noite. Amém, amados? Amém. Busque o conhecimento. Busque crescer. Lá em 2 Pedro 3,18 diz, antes crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Isso que Deus requer de nós. Que cresçamos em graça, mas também em conhecimento da sua palavra. Deus nos abençoe nesta noite em nome de Jesus. Abaixa a sua cabeça. Feche os teus olhos.